Olá e bem-vindos a mais um vídeo da Aeroplus. Hoje vamos falar sobre onde é que realmente estão os políticos em Portugal naquilo que concerne à habitação e ao imobiliário. Começamos em Vila Real, basicamente o caso mais lamentável de todos, onde o candidato da CDU, André Coelho, comparou o imobiliário com um cartel. Vejam. Foi falado também na parte da habitação. Atualmente a habitação, eu não queria utilizar aquele termo, mas se calhar está tipo um cartel. O que é que isso quer dizer? Temos aumentos desde 2020 para este ano, o custo, e isto está no site de diversas imobiliárias, que podem ser confirmados, na ordem dos 34%, portanto... O preço da habitação do metro quadrado. Portanto, é insuportável para, por exemplo, os jovens que se querem fixar lá, para os alunos da UTAD que terminam o curso e que querem continuar na cidade que os acolheu durante estes anos todos, mas se calhar começam a fazer contas à vida e depois é a velha situação. O túnel de Marão tem os dois sentidos, não é? Dá para vir como dá para ir. Comparar o imobiliário com um cartel, mesmo que seja um cartel económico, coisa que eu acho que a maior parte das pessoas não vai perceber, é, na minha opinião, vergonhoso e, na verdade, descredibiliza mais ainda perante a opinião pública o imobiliário em Portugal. Além disso, como tive a oportunidade de dizer para um vídeo exclusivo para a nossa página de Facebook, poderão ver o link aqui em baixo, Vila Real não valorizou 34% em valor por metro quadrado das casas em Vila Real, como disse Alexandre Coelho, da CDU, e na verdade Vila Real valorizou até abaixo daquilo que foi a média nacional. Portanto, fica claro que usar sites de imobiliárias não parece ser uma métrica muito credível. Eu gostaria mais de ver candidatos políticos a utilizar métricas credíveis, como por exemplo o Instituto Nacional de Estatística, já para não falar em destaques do Banco de Portugal, ou eventualmente até artigos de opinião de consultoras imobiliárias, como nós na Aero, mas também não vou tão longe, não quero que nos usem a nós. Há outras consultoras a divulgar montes de informação gratuita sobre o valor dos metros quadrados por trimestre e por semestre, seria sempre uma fonte mais credível do que sites de imobiliárias. Felizmente em Vila Real parece que existe alguém com bom senso e inteligência. O candidato Sérgio Ramos do Chega teve uma sóbria e lúcida intervenção relativamente a esta matéria. Vejam. Questão da habitação para todos, que parece que tem que ser o Estado e tem que ser as autarquias a suportar esse bem essencial. Nós não vivemos num país de coitadinhos. As famílias não querem subsídios. As famílias não querem ser tratadas na palma da mão, como se houvesse aqui um fatalismo sociológico em que eles não têm poder nenhum em controlar a sua própria vida, então estão sempre à espera que alguém os venha socorrer. E não é isso que os vilarrealenses querem, de certeza absoluta. O que os vilarrealenses esperam da autarquia é que a autarquia crie as condições ideais para que eles possam suportar os custos da sua própria habitação. Para mim isto é óbvio, deem condições às pessoas e às empresas e o rendimento vai subir. As pessoas não são nenhumas coitadinhas. Deem-lhes espaço para elas florescer, os rendimentos vão crescer e as pessoas poderão comprar a sua própria casa ou arrendar uma casa com muita qualidade. Esta é a minha opinião. Vocês vão notar já agora neste vídeo que a esquerda vai ter uma tendência muito clara para evoluir para promotor ou investidor imobiliário. Em Santarém temos toda a esquerda a defender uma bolsa pública de habitação para regular o imobiliário, porque é impossível arrendar uma casa no Planalto. Numa zona que é insegura e que é pouco desejada e que tem que se reverter esta situação. Por exemplo, propomos, nomeadamente, a criação de uma bolsa de habitação pública no centro histórico de Santarém, não só para responder a situações sociais de emergência, mas também para regular o próprio mercado. Neste momento é quase impossível alugar casa no Planalto de Santarém. Aqui não sei se a candidata do Bloco de Esquerda, Fabíola Cardoso, quer evoluir para analista do Banco de Portugal ou analista de mercados imobiliários, porque propõe regular o mercado imobiliário com mais habitação. E, na verdade, também não sei se quer evoluir para promotora de alojamento local, até porque fala no aluguer de casas e não no arrendamento. Em todo o caso, vão-se aperceber, os candidatos do Bloco de Esquerda voltam recorrentemente a esta ideia de que a especulação imobiliária é um problema muito grande que deve ser regulado com habitação pública. E, portanto, vai ser regular vermos candidatos do Bloco de Esquerda proferirem este tipo de afirmações. No entanto, já depois do caso Robles, onde de resto ficou claro que as pessoas do Bloco de Esquerda são tão capitalistas como os outros políticos,
voltam a insistir nesta ideia de que a regulação do mercado imobiliário e da especulação imobiliária deve ser feita a este nível. Neste caso concreto, a candidata do Bloco de Esquerda, a Fabiola Cardoso, tem uma desculpa, já que é deputada na Assembleia da República e está, por isso, mais próxima das ideias centrais do Bloco de Esquerda. Já em Castelo Branco, o candidato do PS teve uma ideia e observou um facto bastante interessante, que é, existem casas devolutas há vários anos. Parece-me a mim, foi no entanto que falhou a gênese do mesmo. Posso-lhe falar de outras coisas, posso-lhe falar de habitação. Estamos a iniciar um período de recuperação, do Plano de Recuperação e Resiliência. É um período de tempo em que vai haver muito dinheiro. O Sr. Primeiro-Ministro esteve há pouco tempo em Castelo Branco enquanto Secretário-Geral do Partido Socialista e falou precisamente nisso, na disponibilidade de dinheiro para a requalificação de casas. Nós temos uma zona histórica onde a Câmara Municipal é detentora de muitas dezenas de casas que estão abandonadas, que estão sem utilização, e uma das nossas propostas é fazer a requalificação dessas habitações que depois serão colocadas no mercado a rendas acessíveis. Será também uma forma de fixar os jovens, sobretudo os jovens no início da sua vida, da sua vida familiar, que possam ter ali um espaço onde possam habitar e onde possam habitar a preços acessíveis. Nada de inovador por parte dos partidos de esquerda. Vamos requalificar estas casas e colocar no mercado de arrendamento a preços acessíveis. Terá o candidato do PS em Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, a noção de que está basicamente a afugentar os investidores imobiliários de Castelo Branco e, com isso, a impedir que se crie riqueza através da construção e reabilitação de novas casas por parte dos investidores? Não sei. E depois os socialistas queixam-se de que o número líquido de empresas criadas é zero ou negativo. Pudera, realmente, ao afastar os investidores, aquelas pessoas que vão trazer riqueza e atividade económica das regiões, é perfeitamente natural. Mas Leopoldo Rodrigues aqui identificou um problema sério, que é: existem casas devolutas em Castelo Branco, mas acho que falhou um bocadinho a questão. Não deveria perguntar-se antes, mas por que raio há tantas casas devolutas em Castelo Branco? E já agora, o que é que nós podemos fazer para combater isso? Se há casas devolutas, o que é que me dizem, se calhar, de fomentarmos o mercado para que possam vir investidores para Castelo Branco, investir e gerar riqueza? Qual é o problema disso, ao certo? Neste caso, tal como noutros candidatos de esquerda, Leopoldo Rodrigues parece querer antes promover a Câmara a um promotor imobiliário ou um fundo de investimento imobiliário. Bom, aqui felizmente teve um contraponto à altura e coube essa intervenção ao candidato do PSD, que na minha opinião rebateu de uma forma muito interessante. Há 24 anos que está degradado o centro histórico e o comércio, inclusive. Ora, lá está, há 24 anos, muitas casas devolutas no mercado e ninguém faz nada? Bom, ainda em Castelo Branco encontramos o Bloco de Esquerda com a mesma lenga-lenga. Vejam. Pretendemos aumentar o peso da habitação pública, nomeadamente na zona histórica, com a recuperação das casas, e criar depois uma bolsa de casas recuperadas destinada a jovens famílias com origem no litoral ou no estrangeiro que queiram trabalhar no nosso concelho, criando o seu próprio emprego ou direcionando-se para o mercado de trabalho. Calculo que esteja a ler o programa eleitoral com que se apresenta à Câmara. Não, estou a ler um texto que eu escrevi. Desculpem utilizar o termo lenga-lenga, se calhar há quem prefira a cartilha. É que neste caso a deputada estava a ler um texto escrito por ela mesma. E assim o Bloco de Esquerda imortalizou esta questão da especulação imobiliária em livro. Já em Viseu, mais do mesmo. Os partidos de esquerda exigiram mais habitação pública e parques habitacionais municipais maiores. Manuela Antunes, do Bloco de Esquerda, foi a voz mais ativa desta ideia, primeiro aqui. E algumas vivem no centro histórico em casas completamente já degradadas. E era outro ponto que eu queria chegar, que era a habitação, e que se tem falado muito, eu tenho acompanhado os debates. Que é um tema nacional, não é? Fico triste e contente ao mesmo tempo, que não é um tema nacional, não é só de Viseu, mas em Viseu temos, pelos vistos das pessoas, pelos vistos não, é verdade, que têm um salário abaixo da média nacional, mas depois temos T2 em zonas na cidade que estão ao preço de zonas de Lisboa mais, digamos, melhores, uma das zonas melhores de Lisboa. Um T2 na cidade de Viseu, equipado e todo impecável e novo, vai aos 700, 800 euros na realidade. E coisas... Está a falar de 700 euros de renda? Ou mensal? De renda, eu estou a falar de arrendamento, que eu acho que é aí que a Câmara tem falhado, que é o parque habitacional público é quase inexistente em Viseu. Não é a habitação social, é o parque habitacional público. E depois aqui? E depois também recuperar, requalificar. Nós temos uma cidade com
dezenas de prédios devolutos que podiam ser requalificados para a habitação pública, colocar a rendas baixas, baixar a especulação imobiliária e criar residências de estudantes também com oferta pública, porque há muitos estudantes a escolher a cidade de Viseu para viver. Já agora, para controlar a especulação noutros mercados, noutros setores de negócio da economia, por que não também criar restaurantes públicos e municipais para contrariar aquilo que é a especulação na restauração, nos preços da restauração? Esta ideia parece absurda, não é? Mas a verdade é que é exatamente análoga àquilo que é a especulação imobiliária. E digo até mais. Os candidatos às câmaras municipais normalmente não percebem que a especulação imobiliária só se pode realmente contornar com alavancas macroeconómicas e com aquilo que é a regulação por parte do Banco de Portugal. Ainda em Viseu temos um caso mais berrante, também por parte da esquerda, no que concerne à habitação pública. Diego Chiquelho, candidato à Câmara de Viseu por parte do PAN, diz que, na verdade, isto não pode ser de uma maneira qualquer. A habitação pública sim, mas não pode ser sem critérios. Por exemplo, um T1 e T2 sem garagem, essas não servem. Pegar também nesse ponto da habitação, achamos que a habitação e o mercado habitacional em Viseu está numa situação crítica, não se percebe como é que uma cidade como o interior, e que precisa cada vez mais de crescer, claro que cresceu, mas precisa cada vez mais de crescer, tem um mercado habitacional que tem. Não percebemos como é que cooperativas de habitação foram completamente esquecidas quando tiravam um encargo enorme dos ombros do Executivo Camarário, dinamizaram imenso a cidade, e isso é esquecido. Numa das reuniões que tivemos com uma dessas cooperativas, percebemos que o último fogo habitacional que fizeram foi em 2006, não foi 2016, e que a última chamada para proceder a investimento habitacional pela cooperativa em Viseu foi precisamente para recuperar a zona da Sé de Viseu, que, sejamos honestos, para habitação não é o mais favorável. Estamos a falar de T0s, T1s, sem garagem, ou seja, não é o mais favorável. Além de certas casas não servirem, neste caso concreto o candidato diz que a cidade tem que crescer. E tem que crescer pela via de cooperativas. Eu avalio cada um de vocês a considerar a validade desta ideia. Ainda em Viseu, felizmente há alguém que entende que o caminho é por outra via, a chamada Caixa Administrativa, que de resto é um problema em inúmeras câmaras deste país. Os licenciamentos são muito morosos. Esta menção honrosa cabe a João Azevedo, candidato pelo PS, onde se mostra que, quando há bom senso e inteligência, na verdade a cor política e a ideologia política não interessa para nada. Tem a ver com a Caixa Administrativa. A Caixa Administrativa é, de veras, se calhar, um dos piores problemas que acontece hoje no Concelho de Viseu. O Concelho de Viseu, o município de Viseu, tem que ser um concelho rápido e eficaz na resposta ao simples cidadão que quer fazer um muro, que quer mudar a fachada, que quer alterar a propriedade horizontal, ou que quer fazer um novo investimento grande, ou que quer fazer um investimento pequeno. E mais do que isso, ter a capacidade de dar resposta a centenas, a milhares de pedidos que acontecem todos os dias para que os cidadãos e os investidores possam acreditar no Concelho de Viseu. Em Odmira, a chamada Caixa Administrativa voltou também ao tema e o candidato pela Iniciativa Liberal, Pedro Pinto Leite, indicou inclusivamente que um processo de licenciamento em Odmira demora até 4 anos. O que é preciso também é descomplicar a Câmara. Um loteamento em Odmira hoje deve demorar cerca de 4 anos, média, a ser aceito. Portanto, é preciso também rever o PDM para que a iniciativa privada tenha a possibilidade de fazer alguma coisa. Já o Bloco de Esquerda quer transformar a Câmara Municipal num fundo de investimento imobiliário, já que recuperaria as casas dos privados e ficava com as rendas. O problema da habitação terá que ser resolver, mas terá que ser resolver com o que existe, com os edifícios devolutos que existem, sejam os municipais, recuperar. Há muito edificado municipal abandonado no Concelho de Odmira, muito mesmo, porque a preocupação tem sido com a sede de Concelho, tudo o que é municipal nas freguesias tem ficado para trás. Há muito edificado privado abandonado que pode perfeitamente ser recuperado pelo município, ficando o município com as rendas desses imóveis até o investimento está pago. Espero muito honestamente que o candidato Pedro Gonçalves não ache que investir em imobiliário é só comprar casas e ficar com as rendas. Há muitos custos, há manutenção e já agora há aquilo que eu normalmente chamo de know-how que é necessário para ser bem sucedido neste tipo de investimento. É preciso saber falar com inquilinos, é preciso gerir casas. Já se perguntaram porque é que há tantas casas da Câmara onde normalmente os inquilinos dizem que chove cá dentro e a Câmara não faz nada, tenho problemas, nem vale a pena comunicar porque é a Câmara,
E outra coisa, já pensaram que os orçamentos são muitas vezes definidos para aquele ano, são definidos orçamentos de compras de casas para daí a muitos anos e depois ninguém fatorizou a manutenção dessas casas daí a 20 anos, daí a 30 anos? Esta é a ideia central. Transformar uma Câmara num fundo de investimento imobiliário vai correr mal. E pronto, acaba assim a primeira parte deste vídeo. Onde é que os nossos políticos têm a cabeça no que concerne à habitação e ao imobiliário neste país? O seu município foi falado neste vídeo? Comenta abaixo. Claro que vai haver mais debates, vai haver mais municípios e mais declarações muito interessantes para analisar, tenho a certeza absoluta, e gostaria que me dissesse também, se o seu município aqui não foi analisado, qual é o seu município, coloca abaixo, porque eu ainda vou ver mais debates e vou colocar aqui. Queria agradecer à RTP3 pelo serviço público de excelência que tem vindo a fazer ao promover todos estes debates nestas cidades todas com tantos candidatos, algo que logisticamente também deve ser um bocadinho difícil fazer, e queria, por fim, deixar aqui uma nota. Naturalmente, eu sou mais à direita do que mais à esquerda, em termos de espectro político, sou investidor imobiliário, assumo-me como capitalista. Claramente o capitalismo tem imensas falhas, não é um sistema perfeito, está longe disso, mas se nós fizermos, na minha opinião, é isso que eu acho, investimentos imobiliários com muita ética, então aquilo que acontece é que o sistema capitalista é provavelmente o melhor que nós temos, ou se quiserem, o menos mau de todos eles. Naturalmente que eu critico muitas vezes a esquerda. Neste vídeo, João Azevedo, candidato à Câmara Municipal por Viseu, salvo erro, foi até Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, perto de Viseu, teve uma afirmação que aqui recebeu louvor, independentemente da sua cor política. Portanto, eu desprendo-me dos partidos e das ideologias políticas. Aquilo que eu vejo é sistematicamente partidos mais à esquerda a promover esta ideia de habitação pública, que muitas vezes gera concorrência desleal, gera déficits enormes nos municípios e nas câmaras, não se fatoriza muito bem aquilo que é o investimento que as câmaras têm que fazer nos anos vindouros e, portanto, eu sou completamente contra essa ideia e identifico mais com políticas de direita. Não quero com isto influenciar ninguém àquilo que possa ser o voto num determinado candidato. Acho que toda a gente deve votar em consciência. Aquilo que nós aqui estamos a fazer, este trabalho na Aeroplus, é efetivamente trazer algumas das nossas opiniões a este espaço. No que concerne à habitação e ao imobiliário, que é nisto que nós somos experts, haverá outras empresas e outras entidades a falar de outros temas para que toda a gente vote em consciência. Esperem pela parte 2, ela vem aí, espero ter tempo para a fazer. Certamente haverá muita coisa interessante para analisar. Se acham que este vídeo teve alguma utilidade, por favor partilhem nas redes sociais. Comentem também abaixo o que acharam do vídeo, se gostam deste formato. Claro que naturalmente gasta muito mais tempo que aquilo que é um vídeo no meu escritório, mas a ideia foi trazer-vos um conteúdo diferente, um conteúdo que, apesar de ser parcial na sua análise relativamente ao espectro político, foi imparcial naquilo que foram as declarações e é um vídeo de opinião. Eu dei a minha opinião sobre aquilo que acho, podem concordar, podem não concordar, certamente vai haver gente que discorda, mas é uma opinião frontal, honesta e assumida. Um grande abraço a todos, até ao próximo vídeo e fiquem bem, bons negócios imobiliários.